Nesse momento aqui agora, a gente com problema de gerador, tentando resolver aqui um problema de distribuição, o gerador deu problema. Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo à rotina do engenheiro. A gente está aqui hoje na obra do Galeão, fazendo o fechamento aqui, tá uma loucura. 5, 6 equipes integradas ao mesmo tempo. Vocês podem ver aqui no final do vídeo, aqui ó, no fundo, uma reta escavadeira, a galera tá pintando lá os postes de iluminação. Eu tô com uma outra equipe aqui na minha frente, fazendo o fechamento da mão francesa. Vou filmar para vocês aqui. A gente está fechando aqui a estrutura de suporte e fixação das gaiolas. Tem uma outra equipe lá no fundo, fazendo a ligação dos alçapões, para poder ter a segurança para manutenção e funcionalidade das gaiolas futuramente. Tem uma outra equipe que está fazendo o fechamento concreto das tampas das caixas de passagem. E uma quinta equipe está fazendo aqui também a parte do fechamento dos quadros de comando. Então hoje está uma loucura, a gente tem até domingo para terminar, como eu comecei o vídeo mostrando para vocês. Vou filmar aqui um pouco da obra para vocês acompanharem. É correria, meu amigo, muitos desafios. Vamos embora, vamos para dentro, acompanha comigo aqui. Primeira operação aqui é a fixação das barras de suporte da mão francesa. De fixação das gaiolas. O pessoal está fazendo aqui embaixo. Trabalho de medição do tamanho dessa mão francesa, enquanto o meu outro pessoal está lá em cima fazendo a soldabilidade e o enrijecimento da peça para sustentação dessa gaiola. Então a primeira equipe que está focada aqui nesse processo. Eu tenho 2 MUCs aqui em operação similar aqui, paralelo. Um suporte leva lá em cima na base e o outro mais embaixo para fazer o fechamento da cantoneira. A nossa meta é fazer 3 a 4 postes por dia. A gente já fixou um poste lá, eles já são 3 postes lá que já estão fixados. Ali já é o 4º e eu já estou aqui no 5º. Vão faltar ainda 5 postes desse lado e tem mais um 6º ali. Então estou com uma galera enquanto está fazendo a pintura e a manutenção, o acabamento final dos postes. Tem uma outra aqui que está fazendo esse fechamento e a fixação do suporte. Tem uma terceira equipe que está trabalhando na iluminação, na alimentação dos quadros de comando e energia. Vou mostrar para vocês mais de perto ali. Tem uma 4ª equipe que está trabalhando também nas fixações e concretagem das tampas de passagem das caixas de alimentação desses refletores. E uma última equipe tá lá fazendo a outra manutenção na subestação. Então estamos com uma loucura aqui, uma meta absurda de entregar esse domingo. 5 equipes integradas, reta escavadeira, caminhão MUC, toda uma logística para essa operação acontecer. E vamos embora. Nessa parte da operação aqui que a gente está fazendo no poste menor de todos, um de 16 metros, é a infraestrutura para passagem de cabo. Esse poste aqui a gente está terminando de colocar os eletrodutos e fazer as instalações e fixações para passagem de cabo e alimentação. Aí eu tô com um que está ali fazendo a fixação e o outro que está fazendo a passagem de cabos aqui. Não é muito simples porque aqui não chega energia, então eu tô com a alimentação de um gerador. Ele tá com uma parte ali da fixação colocando com bucha e parafuso STS. E naquela etapa ali é meio complicado ele trabalhar, porque ele tem que fixar isso, colocar a máquina do lado onde tem um apoio, vai fazendo as ligações com as buchas, vai fixando e colocando as cantoneiras. Enquanto eu tenho um segundo aqui que está fazendo agora o apoio para ele poder fazer o fechamento. Então estou nessa etapa aqui do poste. No total são 7 postes de 24 metros. Que estão nas etapas lá de fixação das cantoneiras. Tem 3 postes aqui de 23 metros, onde a gente já finalizou as barras e as mãos francesas. A gente está fechando e dando acabamento nas escadas e pintura. Tem um pessoal nosso que está fazendo a parte de concreto das caixas de passagem, como eu falei. E o outro está fazendo lá no último poste, 24 metros lá, os quadros de comando e alimentação. Como que é coordenar uma equipe tão extensa e tão vasta com tantas atividades? É o processo de comunicação que a gente fala muito na teoria. O que acaba acontecendo?
cada objetivo e cada interesse precisa ficar muito claro. E a questão do planejamento de materiais que não pode faltar. A gente está numa fase de obra que, de fato, estamos empurrando o máximo que a gente pode na produtividade. Então, hoje, a coordenação integrada tem que ser cada ponto ali alinhado, observando como é que está o comportamento, como é que está o planejamento do pessoal, como é que está na cabeça deles o plano. Cada hora tem que estar reforçando a eles aqui as estratégias, passando a comunicação, vendo os melhores processos de produtividade. É isso. A correria e a comunicação precisam andar muito juntas. E se não houver um planejamento estratégico, o retrabalho ele é completamente factível de acontecer. Então a gente está hoje fazendo ali, ó, tem um dos postes que estão iluminados já, fazendo o teste final. Os demais já estão funcionando na parte elétrica. E aí eu venho com a infra e por terceiro eu venho com a pintura. Olha lá meu pessoal pintando. Hoje eu devo ter aqui Tenho precisamente 26 colaboradores aqui. Pintura, infra, serralheria, estrutura, içamento e locação, parte de elétrica, quadros e comandos e a parte civil de acabamento e concreto. Agora eu estou indo lá ver como é que está o posicionamento da alimentação do transformador e dos quadros de comando para coordenar com a equipe de elétrica para a gente ver o que está pendente, se falta algum material, alguma coisa. Prioridade também muito que tem que ser vista é a parte da locação dos equipamentos. Por quê? A gente está com 2 MUCs ali, um é nosso, o outro está alugado. Tem a parte de locação de gerador, que também não é barata, diária. Então a gente tem que sempre priorizar, na hora desse planejamento estratégico e da comunicação com a equipe, é a gente o máximo possível fazer a produtividade acontecer nessas etapas que são mais sensíveis de custo. Porque se eu priorizo a parte elétrica, eu estou gastando energia demais, não estou dizendo que não é para priorizar, e deixo a parte de locação de equipamentos de lado. Então tem que separar as equipes, conectar com eles, ver a relação de material também, para que o meu HH não fique muito caro, meu cronograma homem-hora, e eu não perca dinheiro também nessa questão. Então tenho questão da execuibilidade, da excelência do serviço e não ter retrabalho, da relação de locação de equipamento e custos de materiais e do cronograma homem-hora. Você vê que tudo integra junto para a gente andar de uma forma que seja sustentável e completamente execuível. Nesse momento aqui agora, a gente com problema de gerador, tentando resolver aqui um problema de distribuição, o gerador deu problema. A gente está distante aqui da área de alimentação, por causa dos pontos agora de iluminação que são mais distantes. Alguns pontos ali eu tenho uma subestação, aqui eu também tenho, só que lá na frente, onde eu vou virar aqui a câmera, aqueles de lá não tem alimentação, então todo o serviço é feito com gerador. Então agora a gente está tentando resolver. A gente está conseguindo resolver porque está finalizando a parte de infra. A alimentação geral está sendo retomada, a gente está conseguindo fechar os quadros de comando. E a gente vai ligar aqui de forma definitiva para eu conseguir retomar as atividades. Então, deu problema no gerador, mas está sendo resolvido. Agora é a gente correr contra o tempo para finalizar o terceiro poste, quarto, quinto, sexto e sétimo. Com essa luta de cronograma atrasada, gente, com um tempo muito apertado, vários problemas acontecendo no meio do caminho. Vambora, vamos seguindo, vencendo os desafios aí. Precisei vir ao escritório ainda antes de ir embora para resolver algumas questões aqui, deixar uma organização aqui no final do dia. Essa obra do Galeão ela ainda não terminou, a gente vai deixar algumas coisas para frente para terminar de acabamento fino. Amanhã ainda tem expediente, o pessoal está finalizando
os postes, como eu pude mostrar para vocês. A parte elétrica já está quase 100% pronta. Parte civil de acabamento e pintura também tem andado. Parte que está mais ali pegada é a parte das cantoneiras, das mãos francesas que dão suporte, fechamento das escadas e a execução do alçapão para poder terminar de vez e a gente conseguir entregar. Acredito que até domingo a gente entregue, domingo ainda tem um expediente final da obra para a gente poder finalizar. E eu prometi explicar um pouco melhor a vocês o que aconteceu de fato para aquela questão que a gente levantou mais cedo dos 14 meses, do que se estendeu de prazo de cronograma. Eu mais ou menos fiz algumas explicações aqui, vou até mostrar essa questão para vocês entenderem. Foi de fato algumas considerações que foram bem significativas nesse atraso. Então até fiz algumas colocações aqui. Existe um laudo, mas eu não posso expor aqui, que é um laudo que eu entreguei à aeronáutica, me responsabilizando pelo projeto, me colocando realmente de fato como responsável. Eles se eximiram dessa responsabilidade e agora eu vou explicar o porquê. A primeira questão que foi principal da relação da alocação do bloco lá na obra foi que eles tinham considerado as coordenadas do projeto completamente fora do local. Então a gente tinha um projeto executivo que ele me dizia que eu tinha que colocar os meus pilares, os postes na verdade, num determinado local em que não estava batendo aonde eles tinham a necessidade de fazer a locação e a cravação para a instalação desses postes. Então, quando a gente foi fazer a instalação, que era um bloco de 3 estacas, ele não batia nem com a sondagem e nem com as dimensões que, porventura, poderiam ser locadas. Eu pude mostrar alguma coisa num vídeo anterior. Se vocês forem ver a obra, foi o primeiro vídeo que eu lancei no canal sobre a obra. Ali eu falo que existia uma pista de pouso, que era o final do hot point, e ela acabava gerando um problema porque passava uma calha de água pluvial depois dessa pista em que não permitia que a gente instalasse a estaca desse tamanho. Então a gente teve que colocar uma manilha 70 centímetros menor, com as mesmas características, com as armaduras, com todo o processo construtivo que foi pedido, mas ele era menor por essa questão. E a profundidade também da estaca, quando eu condicionei isso na hora de perfurar, também não bateu porque o solo ele não me permitia essa perfuração. Então o que a gente teve que fazer? Um deslocamento para um novo local. A implementação gerou uma diferença nessas dimensões e acabaram tendo a necessidade de diminuir os blocos e alinhar essa parte dos postes na pista de uma maneira que esse limite reduziu. Então a gente teve esse problema na hora da cravação e acabou gerando esse problema por questões de o projeto não ter as mesmas dimensões que a própria aeronáutica tinha dimensionado anteriormente. E aí eu explico por que a gente usou a manilha. A manilha, ela, quando cravava a estaca, o solo ele desmoronava. Então, para que não houvesse esse problema, a gente teve que de fato colocar uma manilha de concreto. Quando eu mostro ali alguma base, vocês vão entender. E não usamos o bloco direto na fundação, porque o solo ele realmente desmoronava sempre que nós cavávamos. Então esse método de cravação com as manilhas permitia que houvesse uma resistência quanto à ductibilidade do solo e os problemas de desmoronamento, sendo a utilização da manilha o melhor método executivo para atender a resistência desse solo. Então, de fato, foi isso que aconteceu. A gente ali realmente precisou fazer com que essa modificação fosse possível para se dar continuidade à obra, porque senão iria se paralisar. Teve um problema de comunicação, a fiscalização de São Paulo não permitia que nós fizéssemos dessa maneira. Os engenheiros vieram, questionaram a diminuição do bloco, por que diminuiu, etc. E eu tive que fazer esse laudo para que houvesse essa aprovação. Mesmo de fato eu assumindo a responsabilidade executiva do projeto, eu tive que gerar uma memória de cálculo para que eles pudessem confiar nas minhas análises e nas mudanças que a obra precisou acontecer. Então, isso foi um grande desafio. A gente ficou paralisado ali no processo.
Quando nós começamos a cravar, uma das máquinas que nós usamos quebrou. Quando o solo foi cravá-lo no solo, ela quebrou. Precisamos mobilizar outra máquina, trocar o método construtivo, fazer uma sondagem mista. Mas, enfim, isso é uma coisa mais para um outro vídeo, para a gente explicar métodos construtivos de cravação de estacas e os porquês. Foi uma obra de muito desafio, foi uma obra que a gente teve que, de fato, usar toda a nossa expertise construtiva, comunicação, mobilização, elaboração de laudos técnicos, a modificação de projeto, enfim, tudo isso para que hoje a gente pudesse estar finalizando essa obra. Deu tudo certo, a gente conseguiu, teve todas as aprovações, a obra não teve nenhum problema relacionado à legalização e fiscalização relacionado aos serviços. E a gente, de fato, está finalizando. E esse é mais um vídeo que a gente está terminando hoje. Estou bem cansado o dia todo no canteiro, vai para um lado, vai para o outro, vai resolver uma coisa, vai outra. Vocês puderam ver que foram 5 equipes integradas ali ao mesmo tempo, executando processos diferentes, com diferentes dificuldades, complexidades, e está fluindo, graças a Deus está fluindo. Então, mais um vídeo, quero te agradecer por ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo, curte aqui, se inscreva nesse canal. Esse é um canal para você realmente mergulhar na engenharia real, mergulhar nos processos e dificuldades e dores da construção civil. É muito real, não tem filtro, não tem nada maquiado, editável. Aqui é o que acontece ali, a gente grava, a gente tenta conectar, tenta explicar. Algumas coisas e alguns processos eu de fato não posso abrir muito, né? São pessoas envolvidas, órgãos envolvidos, mas de fato se fecha mais um vídeo aqui. Fique comigo até o final, caminha comigo nesse vídeo. Compartilha, se inscreve mais uma vez, comenta aqui o que você achou e vamos comigo nessa rotina do engenheiro. Um abraço e até o próximo vídeo.